Já pegaram a noção do que é o estado de natureza? Já entenderam o que é o estado de natureza? Na verdade, o estado de natureza é aquele estado onde não existe uma regra que seja determinante, ou seja, cada um faz o que bem entende. Né? Já leram aquele livro Mundo Líquido de Baldi? Não, Bauman, né? Bauman é um livro muito interessante, porque na verdade esse livro ele traz o efeito da modernidade, onde as pessoas não têm muita noção do limite, até onde pode ir, aonde começa o limite dos direitos da outra pessoa. Então hoje o mundo está meio assim, né? As pessoas estão meio sem noção do que devem fazer, o que não devem, quais são os limites que devem ser observados, assim como nós estamos vendo nesses julgamentos, esses últimos julgamentos. Temos aí, por exemplo, o inquérito 4.781, que está sendo julgado no STF, que vai ser extremamente importante para esse entendimento, uma vez que é o chamado inquérito das fake news, né? 4.781, até onde vai essa liberdade de manifestação das pessoas? Porque lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, diz que nós podemos livremente manifestarmos os nossos pensamentos, porém as pessoas esquecem que existe um limite. O limite é a honra de cada um. Então, vejo que na sociedade nós podemos nos expressarmos da melhor maneira que nós acharmos, porém existe um limite. Né? Eu não posso chegar aqui e falar coisas que eu vou invadir, com essas palavras eu vou invadir a honra de cada um. Né? Eu não posso chegar aqui e falar o que eu bem entender. Né? Às vezes até tenho vontade, né? Mas infelizmente a situação me impede exatamente em função desse limite. Né? Então essa questão dessa manifestação do mundo líquido de Bauman é muito interessante fazer essa leitura para que nós possamos entender o reverso, ou seja, entender que o mundo, para que nós possamos viver em comunidade, para que nós possamos viver um bem-estar para todos, tem que haver respeito aos limites, e essa é a intenção da lei, né? A lei traz esse limite exatamente para que possamos conviver. Né? Esse conviver não é simplesmente uma palavra, não é simplesmente uma expressão. O conviver é respeitar o limite dos outros. E aí as pessoas cada vez mais estão perdendo, até pela questão da exteligência, né? A exteligência, ela traz aí uma necessidade de nós nos ampararmos algo fora do nosso corpo, né? Algo fora da nossa vida. Por exemplo, hoje nós quase que não fazemos nada sem buscar o subsídio na tecnologia. Então, vejo que essa era a preocupação em 88, quando na Constituição Federal, com base no que prescreve o artigo 218... Opa, bom dia, tudo bem? Então, vejo que, a partir do artigo 218, nós tivemos várias leis, a Lei 10.973, por exemplo, que é a Lei de Incentivo à Tecnologia, e isso trouxe um aprimoramento, né? Mas o aprimoramento no sentido tecnológico. As pessoas passaram a cada vez mais a pensar não como seres humanos, mas como máquinas, né? E aí perderam essa noção do limite. Então, o estado de natureza é um pouco do reflexo disso, porque hoje o que nós temos é isso, as pessoas não respeitam mais a religião dos outros, não respeitam mais a cor dos outros, não respeitam mais o sexo dos outros. Por quê? Porque as pessoas estão criando um mundo único, cada um tem o seu mundo, e o que está dentro do seu mundo é certo, e o que está dentro do mundo das outras pessoas passa a ser errado. Né? Então, essa é a questão que envolve o estado de natureza. Então, o estado de natureza sempre existiu, mas o que aconteceu é que, a depender da cultura, a depender da educação dispensada a cada sociedade, em cada canto do mundo, nós tivemos entendimentos diferentes. Então, surgiu aí o contrato social. Na verdade, quando se fala em contrato social, nós temos vários contratos sociais, né? Vários contratos sociais que trazem aí exatamente aquilo que cada sociedade
determina, e todos juntos determinam como deve ser, o que vai ser, como é que vai ser, o que pode fazer, o que não pode fazer e quais são as sanções que poderão ser aplicadas naqueles que não cumprirem o contrato social. E no Brasil, nós temos na nossa Constituição Federal, prevista lá no artigo 5º, inciso 2º, o princípio da legalidade, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E a aplicação desse princípio gera o chamado Estado de Direito. E o Estado de Direito é aquele Estado onde todos estão submissos à lei, todos estão subordinados à lei, porque a lei, ela representa a vontade da sociedade, né? Nós temos a nossa lei, e a nossa lei, ela representa a nossa vontade. Então, vejo que nós temos aí uma situação onde todos somos obrigados a cumprir essa lei, não por vontade de A, vontade de B, vontade de C, mas sim por vontade da própria sociedade. Então, a sociedade é que cria essa norma, cria essa lei, e essa lei é que vai influenciar no estabelecimento desse limite, né, para que nós possamos aí sair dessa situação de estado de natureza. Quando eu analiso aí, não sei se vocês já viram, a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, né? É uma lei que traz exatamente isso, né? Ou seja, é um mundo paralelo que está sendo criado no submundo, né? No submundo, e aí esse mundo paralelo, ele não tem um ordenamento, não que não tenha ordenamento, o ordenamento deles é diferente do nosso, né? O ordenamento deles é deles, então o contrato social é deles, o nosso contrato social, para eles, não interessa. Então, essa questão da ordem, da lei e da ordem, como se prega no nosso mundo, para esse pessoal aí das organizações criminosas, não tem sentido, né? Porque, na verdade, lá o que prevalece é a lei do mais forte, e a lei do mais forte é a lei que realmente faz com que eles façam essas coisas que todos os dias nós escutamos aí na mídia, né? Então, esse estado de natureza, na verdade, é aquele estado em que as pessoas não se entendem, cada um faz o que bem entende, a lei que prevalece é sempre a lei do mais forte, e quando se aplica o princípio da legalidade, ou seja, o princípio do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, cria-se um novo estado, e o novo estado é exatamente o estado de direito, né? Então, veja que o que provoca o estado de direito é exatamente o contrato social. Então, o senhor já deve ter visto aí aquelas teorias de Thomas Hobbes, John Locke, né, o liberal, também do Jean-Jacques Rousseau, que criou o contrato social na sociedade, aliás, no mundo socialista, né? Ele trouxe aqueles requisitos básicos que hoje são reconhecidos mundialmente como as primeiras gerações dos direitos humanos. Já estudaram direitos humanos? Já viram direitos humanos? Não viram ainda nada? Então, vão estudar ainda os direitos humanos, o ius humanista, né, que tem lá aqueles 3 requisitos básicos, que é a legalidade, a igualdade, e, aliás, na verdade, começa com o princípio da liberdade. Aí passa para o princípio da igualdade, e também temos o princípio da fraternidade, que é o mundo, o mais atual, ou seja, a mais atual das gerações dos direitos humanos, e que nós estamos tentando hoje, né, transformar aí na conduta para atingirmos o bem social da nossa sociedade aqui no Brasil. Tem países que não observam isso, né? Tem países que são totalmente totalitários, e temos aí, pelo que eu vejo, o Talibã, por exemplo, está transformando o Afeganistão, que eu falo o Afeganistão porque é o caso mais recente aí da mídia, né? Através da interpretação errada, dizem eles, que eu não entendo nada de interpretação da Sharia, né? Sharia é a constituição deles, porque lá há uma mistura entre a religião e o Estado, coisa que no Brasil é diferente, é o contrário, né? No Brasil é totalmente o contrário, a partir do momento em que nós somos um país laico, né? Pelo que prescreve o artigo 19 da Constituição Federal, lá no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, nós somos um país laico, ou seja, o Estado jamais poderá se meter na religião, cada um dentro da sua caixinha, né?
Então, é diferente o sistema daqueles países